Olá, gente! Mais uma vez estamos aqui juntos, relembrando a frase clássica de Drummond: a aula de geografia deveria ser dada em uma viagem permanente. Hoje nós vamos viajar um pouquinho dentro do território brasileiro. Hoje nós vamos falar sobre os limites territoriais do Brasil e suas fronteiras. Nós sabemos que, devido à sua extensão, o Brasil é o quinto maior país do mundo. O que chama atenção para a extensão do território brasileiro é uma certa simetria, ou seja, o fato do Brasil, tanto na direção norte-sul, ter praticamente a mesma distância ou tamanho do que na direção leste-oeste. Interessante, né? Alguns outros países, até maiores do que o Brasil, a Rússia, Estados Unidos, Canadá, China, não apresentam essa simetria. Geralmente eles têm uma extensão territorial maior, ou no sentido norte-sul, ou no sentido leste-oeste. O Brasil não. O Brasil tem uma área territorial aproximada a 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, dos quais eu tenho cerca de 4.350 quilômetros no sentido norte-sul e 4.315 quilômetros no sentido leste-oeste. E o que mais chama atenção, além desse fato, dessa certa simetria, é que o Brasil ele não apresenta nenhum fenômeno natural, nenhuma diversidade que compromete esse território. E, geralmente os outros países, até maiores do que o Brasil, eles têm algumas adversidades. Por exemplo, a Rússia tem uma grande parte do seu território na região do Círculo Polar Ártico, ou seja, boa parte do seu território tem um clima, bem frio, um intenso rigor climático. No caso da China, nós temos um pedaço, do território chinês que faz parte da Cordilheira do Himalaia, ou seja, um território muito montanhoso. Nos Estados Unidos nós temos alguns desertos, no Canadá nós temos também a diversidade climática, o Brasil não. O Brasil ele está localizado numa parte do planeta onde nós temos um clima agradável, o seu relevo não tem nenhuma variação, nós temos um relevo planáltico, com a presença de planaltos, planícies, não temos tantos acidentes, então isso faz com que o território brasileiro ele seja praticamente 100% aproveitável, por assim dizer. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre as fronteiras ou limites do Brasil. O Brasil ele possui tanto fronteiras terrestres como fronteiras marítimas. Observe essa linha aqui em azul no mapa, ela está justamente representando o limite territorial brasileiro. Na verdade não seria territorial no sentido terrestre, mas sim no sentido marítimo, até porque o mar, essa parte, essa faixa do Oceano Atlântico, é território do Brasil, não território terrestre, mas sim marítimo. E aqui nós temos a representação, observando aqui as fronteiras com os países vizinhos, das fronteiras terrestres do Brasil. Nós já mencionamos anteriormente que o Brasil ele faz praticamente fronteira com todos os países da América do Sul, excetuando Chile e Equador, que não tem uma ligação direta com o Brasil. O que chama atenção é justamente para a Bolívia, A Bolívia é o país que tem a maior fronteira terrestre com o Brasil. Quando nós falamos de fronteira, nós falamos de algumas responsabilidades, Essas responsabilidades, elas cabem justamente ao governo, Por meio de forças armadas, por meio de unidades militares, de resguardar essas fronteiras, um serviço que realmente é de primor e bem complexo, Bom, agora nós vamos falar um pouquinho dos pontos extremos do Brasil. O que seriam os pontos extremos? Os pontos extremos são os limites máximos do território brasileiro nas 4 principais direções referenciadas pelos pontos cardeais: ao norte, ao sul, a leste e a oeste. Há muito tempo atrás havia uma máxima, uma expressão que era muito utilizada, inclusive em músicas, em livros, até mesmo, essa expressão tornou-se título de um livro muito famoso. A expressão era do Oiapoque ao Chuí. Com referência, então, a essa citação, eu tenho um tio que ele costumava brincar muito, com essa questão
querendo chamar a atenção para a qualidade gastronômica dele ao fazer um churrasco, ele dizia que não havia melhor churrasqueiro ao sul do Equador, do Oiapoque ao Chuí. Então, quando as pessoas utilizavam essa expressão do Oiapoque ao Chuí, elas queriam fazer uma menção a todo o território brasileiro. É como se ele estivesse falando, no Brasil não existe melhor pessoa para fazer o churrasco do que eu. Só que, na verdade, com o tempo, algumas tecnologias de geoprocessamento, de mapeamento do território, comprovaram que o ponto extremo do Brasil ao norte não é o Oiapoque, situado no estado do Amapá, mas sim no estado de Roraima, é o chamado Monte Caburai. Esse Monte Caburai, desde 98, ele passou a ser o ponto extremo norte do Brasil. O Chuí, aqui ao sul, continuou sendo o ponto extremo ao sul. Nós temos no estado da Paraíba a Ponta do Seixas, está representando o ponto extremo leste, e nós temos aqui no Acre, tá, representando o ponto extremo oeste, a nascente do rio Moa, na Serra da Contamana. Então esses são os 4 pontos extremos do Brasil, são os 4 limites territoriais do país nas 4 principais direções. Isso é muito importante, porque a partir do momento que nós identificamos esses pontos extremos, nós passamos a ter, tá, a dimensão, melhor dizendo, de todo o território brasileiro. Sabermos características do Brasil em relação ao seu tamanho, em relação aos seus limites, é muito importante para que a gente possa ter a ideia dessa diversidade. Como já foi mencionado, o Brasil não é só um país grande, é um país que tem um território muito extenso e com muitas variedades climáticas, variedades botânicas, né, de relevos e outras características mais. Então hoje nós fizemos essa breve viagem aqui pelo território brasileiro e em breve estaremos aqui juntos para descobrirmos características adicionais do nosso país. Tá bom, gente? Cuidem-se, fiquem em casa. Um abraço do professor Leandro Planso.